Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 53, a prisão de Jesus. Antes de Jesus partir os pães e distribuir o vinho na noite de Páscoa, o diabo tinha incitado Judas a trair Jesus. Em Mateus capítulo 26, verso 14 a 16, encontramos esse fato. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Esse fato se deu na terça-feira da última semana antes da crucificação. Ao trair Jesus por 30 moedas de prata, Judas cumpriu a profecia, Zacarias 11:12. E eu lhes disse: se vos parecer bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por salário 30 moedas de prata. Como Jerusalém estava abarrotada de gente vindo de todas as partes do mundo, Judas, em traindo Jesus, conseguiria criar uma oportunidade de identificação precisa de Jesus na calada da noite. Com isso, a prisão de Jesus não causaria grande alvoroço. Ademais, Judas se comportava como sendo agente do maligno, conforme profetizado por Deus em Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, que é Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. As pessoas têm uma visão simplista do mundo, não percebendo que o mundo jaz no maligno. Paulo, contudo, escreve dizendo em Efésios 2:12, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os conflitos humanos são todos também instigados por forças espirituais malignas perigosíssimas. Jesus, sabendo que a sua hora tinha chego, após se pôs a orar. Lucas, o evangelista que era médico, retratou com precisão o sofrimento de Jesus nesta hora. Lucas 22:44. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo por terra. Jesus nasceu santo e nunca cometeu pecado. Estava se apresentando como o Cordeiro de Deus que tira o pecado, e o seu sangue gotejava na terra como a purificá-la da corrupção advinda do pecado. Em seguida, Jesus foi preso. Lucas 22, 47, 48. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem? Apesar de estar traindo, Jesus o recebeu como um amigo. Mateus capítulo 26, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Uma série de ilegalidade estava sendo cometida pelas autoridades, a começar com a prisão na calada da noite. Jesus foi levado às autoridades. Mateus capítulo 26, verso 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido escribas e anciãos. A principal razão para levarem Jesus à casa do sumo sacerdote, em parte, era para encontrar um crime que justificasse a sua prisão. Mateus capítulo 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Uma das acusações era, na verdade,
uma profecia que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Em Mateus 26, 60, 61, diz: e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas afirmando: este diz, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus se identificou com o templo como sendo habitação de Deus no meio de Israel, e por isso fez referência a si mesmo que ficaria morto por 3 dias e depois ressuscitaria. Na casa de Caifás, sem perceber, Caifás profetizou. João 18,14. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Depois, no Sinédrio, Jesus foi novamente interrogado. Mateus capítulo 14, 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. E Jesus foi questionado, isso na madrugada. Marcos capítulo 14, a partir do verso 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio perguntou a Jesus: nada responde a estes que depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe diz: és tu, Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho de Deus, o Filho do homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. A acusação que encontrara era a verdade. Jesus era e é o Filho de Deus. Ao amanhecer da sexta-feira, levaram Jesus a Pôncio Pilatos e o interrogatório continuou. Marcos capítulo 15, a partir do verso 1. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ao se calar, Jesus abria caminho para Deus, o Pai, entrar em sua defesa no tempo devido. Como Jesus nada tinha feito de errado, antes cumpriu toda a lei, as acusações contra ele eram falsas. Desde o primeiro homem morto no mundo, Abel, todos eram descendentes de Adão, traziam consigo o DNA do pecado original. Jesus, sendo santo e sem pecado, não podia morrer. Ao condená-lo, seria cometido um homicídio agravado por ser Jesus, verdadeiro Deus, como também verdadeiro homem. E veio a sentença com o consentimento do povo. Marcos, capítulo 15, a partir do verso 12. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Ele iria morrer por você e por mim. Deus provando o seu amor, entregando o seu próprio Filho unigênito ao mundo. Se esse vídeo
Fez sentido a você? Curta, comente suas impressões, salve para rever os textos citados, compartilhe para que outro conheça também como se deu a prisão de Jesus. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.